Ô, Chico, tudo bem? Boa noite, Caleb. Como é que você está? Boa noite, tudo bem, graças a Deus. Tudo em ordem. Que bom. Bom falar com você. Também, eu estava até comentando aqui, né? O pessoal vai chegando, mas hoje é dia da gente falar de dinheiro, né? Dinheiro, money. Muito bom. Olá, Carmen, Pastor Célio, tudo bem? Sejam muito bem-vindos. Não, até vim de verde hoje, ó, as verdinhas aqui, Muito ó. bom. Eu deveria ter vindo de verde também, viu? Os dólares. Então, né? Ó, o dólar agora, né? Que coisa, né? Com Pois tanta é. coisa acontecendo, meu Deus, que difícil, né? Oi, Thalita, tudo bem? Então, né, imagina, dinheiro a gente fala sempre, né? E cada vez que aparece esse assunto, puxa, para casais ainda, eu acho que é uma É, conversa muito boa para a gente poder ter, até interessante, né? Porque nós aqui, homens, conversando um pouco, né? E tem as nossas esposas, mas acho que aqui vai ser uma oportunidade legal. Eu queria convidar vocês que estão participando a colocarem suas questões, tá bom? Se vocês tiverem qualquer questão em relação a dinheiro, administração das finanças, aqui vai ser legal, porque vocês vão poder ver. O Chico tem muita experiência no assunto em aconselhamento com casais. Eu vim do mercado financeiro, então aprendi muita coisa trabalhando em banco, então tenho experiência prática, né? Mas muita coisa mudou quando me casei com a minha esposa, porque até lá era, como você cuida do seu próprio dinheirinho. Quando é o nosso dinheirinho, exato, não exato. é mais a mesma coisa. E o dinheiro ele ganha conotações muito diferentes, né? Então, para a Sem gente dúvida. poder se apresentar um pouco, né? E sejam todos muito bem-vindos, Bianca, Éder, Carolina. É o seguinte, então eu sou coach de pontos fortes, trabalho aqui junto com o Pedro, a gente tem um projeto super legal em que o Chico e a Carmen também estão participando, que a gente está montando um workshop para casais, as inscrições estão abertas, e o que a gente está buscando aqui? É ajudar os casais a se fortalecerem nessa época de quarentena, poderem ter conversas relevantes que os ajudem a poder agora fortalecer mesmo o relacionamento, né? A Sim. gente está passando muito mais tempo juntos, e aqui é a oportunidade da gente poder ter conversas realistas, muitas vezes Uhum. até difíceis, e dinheiro é um assunto difícil, né? E como não a gente poder então se apreciar mais e com esse momento juntos a gente sair mais forte do que entrou, Sem né? dúvida, sem dúvida. E aí eu queria pedir aqui para o Chico se apresentar um pouco para o nosso público. Por favor, Sim. Chico. Vamos lá. Boa noite a todos, né? Galera que está aí nos assistindo, os que vão entrar. Eu tive uma trajetória um pouco diferente. Sempre fui gestor de negócios, gestor comercial. Tive 3 empresas, quebrei numa. Então, eu sei o que é mexer com finanças e não saber lidar com finanças. Eu quebrei uma empresa, comecei de novo, depois vendi tudo, fui ser gestor de grandes empresas, de multinacionais. E nos últimos 10 anos, eu e a minha esposa, nós temos cuidado muito de casais, jovens casais que estão se iniciando para preparar para o casamento. E também nós estamos fazendo terapia de casais, nós temos formação, tanto eu quanto a Carmen, e nós temos procurado realmente ajudar, principalmente os que vão casar. Não que a gente não faça com os que já estão casados. Sim, fazemos, né? Porque chega um determinado momento que as finanças ela influenciam tanto no casamento, né? Tanto num relacionamento a dois, que precisa-se de alguém de fora para dar uma orientação. Então, esse é o Chico que vai tentar aí passar dessa experiência um pouco para todos que estarão conosco. Ah, legal, Chico. Obrigado aqui por se apresentar. Olha só, Ju, seja bem-vindo, Everton também. Então, Chico, primeira coisa, né? Falando um pouco sobre dinheiro, então, da tua experiência, né? O que que você vê, né? Que são, por exemplo, frustrações que aparecem no casal? Porque parece que quando a gente vai casar, né? Vamos fazer um projeto, até a questão do próprio casamento em si, né? Da festa de casamento, é um grande investimento, mas e aí? Depois de um tempo, né? A gente começa a ver que não é tudo tão colorido, tão bonito assim, né? E o que que pega aí na tua experiência? Olha, eu sempre aprendi, eu e a Carmen, nós aprendemos muito a nos virar sozinhos, porque nós não tivemos
mentores com relação a isso, né? Nós casamos em 1986, né? Eu fiz uma faculdade de Direito. Então, eu tinha uma empresa, trabalhava numa empresa, e a Carmen era funcionária pública, e as coisas estavam indo bem, mas daqui a pouco a sociedade acabou e, de repente, eu não tinha mais trabalho, eu não tinha mais sociedade, não tinha mais salário, e a gente tinha que viver com o salário da Carmen. E isso traz muitas situações complicadas para o casamento. Primeiro, porque o homem, né, eu acredito que na maioria dos homens, tem uma preocupação, uma carga muito grande, né, sobre aquela questão. Eu sou o homem, eu preciso prover a minha família, né, e eu, por 2 ou 3 vezes na minha carreira, na minha vida de casado, a minha esposa sustentou. Eu lembro que no início, tinha uma época que eu fumava ainda, né, e eu tinha que pedir dinheiro para minha esposa para comprar cigarro. E isso era algo, para mim, assim, muito triste. Aquilo me machucava. Mas a sabedoria da minha esposa na época, de entender o momento que eu estava passando, de me ajudar, de não, nós vamos sair, nós vamos conseguir. E ela nunca falou, pô, eu não vou te dar dinheiro para comprar cigarro. É um vício, né? Sabe aquela... E isso, né, ia trazer mais conflitos. Por quê? Eu, além de conviver com a situação de não ter a provisão, de ter o dinheiro para ajudar, eu ia acabar brigando com ela, porque estava me regulando, R$ 5. Hoje eu não sei nem quanto eu fumasse cigarro. Mas essas questões de você não ter, o outro ter, ou de repente os dois terem, mas você gastar demais, sempre tem um que gasta mais. A questão de você não compartilhar com o seu parceiro, a sua parceira, aquilo que você está fazendo com o dinheiro, né? Eu acho que isso são os desgastes que traz para o casamento. E eu sempre digo para os jovens e para os casados que eu atendo, se são 2 situações que mais complicadas, ao meu ver, e por tudo que eu já presenciei nos casados e que separaram, na vida sexual e na vida econômica do casal. Essas 2 situações desequilibram de uma maneira muito grande o casamento. E que realmente, se o casal não buscar ajuda, não quiser ajuda para sair da situação e se entenderem e se conhecerem, o casamento acaba fracassando. Entendi. Nessa visão, então, quando a gente fala de dinheiro, dinheiro é um projeto do casal também, né? Não é uma coisa separada, igual carreira. É a minha carreira, a sua carreira. Como você vê isso? Eu vejo isso e eu ensino isso. Na minha maneira de entender, é meu enquanto eu estou solteiro. Depois que eu caso, eu vou me unir a uma outra pessoa, não existe mais o meu dinheiro e o seu dinheiro. Passa a ser o nosso dinheiro. Se eu faço uma sociedade com você, Caleb, nós abrimos uma empresa. Eu entro com 50%, você entra com 50%. Não é a minha empresa. Não é o meu pedaço, a minha metade ou a sua metade. Não, é o nosso negócio. Nós abrimos um negócio. Casamento é um negócio. Quer dizer, figurativamente, mas é uma aliança, né, que um casal faz, com comprometimento, com compromisso que exerce tanto um quanto o outro, de fazer sucesso, né? E para isso, e para que ela tenha sucesso, precisamos ser nós 2. Não tem eu ganhei, você perdeu, ou eu ganhei, você não ganha, ou eu ganho mais do que você. Não, é o nosso dinheiro que nós vamos construir o nosso patrimônio e vamos educar e estudar os nossos filhos. É o nosso. É assim que eu vejo e é assim que eu imagino que deve ser. Se você partir do princípio em que existe um casal, parceiros, e eles casam e depois, não, é o meu dinheiro, é o seu dinheiro. Eu faço o que eu quero, a gente só paga as economias da casa. Fica muito difícil, até para você investir a longo prazo. Você quer comprar um imóvel, tá bom, então como é que nós vamos fazer agora? Vamos comprar um imóvel. Eu pago a prestação. Porque muitas vezes a pessoa está pensando, bom, se terminar o casamento, com o que fica isso? Então, é assim, não é uma coisa pensada, juntos nós vamos construir, nós vamos fazer o nosso dinheiro. Não importa quem ganha mais, quem ganha menos. O importante é que nós trabalhamos juntos, né?
somos dois agora para fazer algo novo, algo bom, e o casamento para mim é muito bom. Perfeito. Acho que aqui é legal, né? Quando você traz essa visão de sociedade, né? Que no Exato, fundo tá juntos para poder construir patrimônio também, né? sem dúvida. Não é o seu patrimônio, o meu, e aí a gente vê, né? Porque vai que dá errado. E se a gente já começa buscando, vai que dá errado, né? Talvez a gente não se esforce para que dê certo o Exato, suficiente, né? exatamente, porque senão fica, sabe aquela impressão que um lado fica puxando com mais força ou tentando ter o controle, né? Hum, Porque o que eu vejo muito isso em alguns casais que eu já atendi é que se o homem ganha mais, né? Geralmente, raras exceções, mas a maioria das vezes o homem, às vezes, dependendo da posição dele, ele ganha mais. E ele quer manter o controle da família porque ele ganha mais. Então, ele quer ah, controlar tudo, né? O uhum, melhor carro é o dele, porque ele fala, bom, eu ganho mais, né? Então, ah, tudo ele faz para que ele tenha o controle e assume a posição de, vamos dizer assim, diretor, ditador do negócio. Por quê? Não, eu ganho mais e eu faço o que eu quero. E não uhum, consulta, geralmente, o parceiro ou a parceira que ganha menos sobre os negócios que vai fazer, né? Eu uhum. não acho isso legal. Eu acho assim, somos uma equipe. Nós Uma dois equipe. montamos, nós somos um time que queremos vencer. Ah, tá bom, vamos comprar um carro. Temos condição de comprar esse carro. É uma BMW. Ah, eu tenho um sonho de ter uma BMW. Ok. Eu preciso fazer com que a minha esposa, ou o meu parceiro, ou a minha parceira, participe desse sonho, né? Para que nós possamos, ó, nós vamos ter um carro, uma BMW, ou nós vamos ter uma HRV, não importa, mas nós vamos ter. Até que Sim, ponto, daqui a pouco, um pode ter o carro que gosta e o outro pode ter o carro que gosta. Isso é maravilhoso. Isso aconteceu na minha vida. Nós tínhamos um uhum, carro simples, era um carro da família, até que as uhum. coisas melhoraram e, como equipe, como casal, nós fizemos isso desenvolver para que até a Carmen pudesse ter o carro que ela sonhava ter. Não, eu gostaria de ter uma HRV. Então, hoje eu não tenho carro, tá, gente? Só para falar para vocês. O carro HRV, zero bala, é da minha esposa. Eu estou sem carro. Hoje eu estou sem o trabalho, né? Então, hoje, para todo mundo que está nos vendo aí, eu arrumo cozinha muito bem, lavo tudo, faço café da manhã para minha esposa, cozinho para ela, porque hoje ela está trabalhando e eu estou de férias. Eu estou cuidando Olha da só, casa. Né? olha só. Né? E que legal, né? E talvez aqui você trouxe um ponto bom. Quando a gente é parceiro, a gente não está tentando competir. E Exato. talvez, às vezes, o dinheiro traz um pouco disso, né? Quem é que ganha mais? Quem é que vai ter mais voz? Como se fosse essa questão, né? Até nesse sentido, a gente começa a olhar como negócio e parece que estraga, né? Porque você fala, não, eu sou sócio Exato. que contribui mais, eu que trago mais aqui, então eu mereço mais, né? Será que é É. assim, né? Essa competição, ela só traz desgaste para o casamento, né? Uhum, Porque é aquela coisa, quando o parceiro ou a parceira quer mostrar que é melhor do que o outro, né? uhum. Ou mais inteligente do que o outro. Né? Então, vamos vamos aplicar um dinheiro, nós temos um dinheiro. Ah, não, vamos aplicar aqui porque eu sei. Bom, eu não sou um financeiro como você, com um expert. A gente sabe mais ou menos, mas a gente, quando há um tempo atrás ia guardar um dinheiro, eu falei, Carmen, e aí, o que nós vamos fazer para. Não, vamos procurar alguém que conheça, né? Que saiba, que esteja fazendo. E aí fomos para fazer um investimento legal, mas sem competição. Então, hoje eu falo assim, eu sou um camarada extremamente realizado, porque no meu casamento teve os meus pontos fortes, né? Uhum. Usando aqui aquilo que vocês ensinam, meus pontos fortes, eu tive empresas, foram muito bem, tive altos cargos, com alto salário, né? Mas eu nunca falei para a Carmen, eu vou fazer isso porque eu ganho mais. E quando eu fiquei parado, e isso aconteceu por 3 vezes, de eu chegar e ficar 3, 6 meses, a última vez eu fiquei quase um ano procurando trabalho. Uau. Quem ganhava o sustento? Era ela. Então, eu acho assim, não podemos ter na equipe, né, aquela competição de quem é melhor. Porque uma coisa que eu percebo, e isso eu venho trabalhando, eu estou estudando muito isso, e agora estando em casa nesse tempo, Caleb, é a questão da mulher, da esposa, ou do parceiro, ou da parceira que cuida da casa. Então, vou Hum, dizer aqui para os meninos que estão nos ouvindo.
Cara, trabalhar em casa é loucura total, né? Concordo. Ficar em casa lavando o prato, arrumando a cozinha, desde a hora que... Para quem a esposa que fica em casa, que tem filhos, cuida da casa. E quando o maridão chega em casa do trabalho, 7h30, 8h, joga o sapato aqui, joga ali, toma um banho, tal, janta e vai para a televisão, velho, você vai me desculpar, mas não é por aí. Isso não é parceria. Ah, mas eu trabalhei o dia inteiro, chegou cansado. Não, você trabalhou no escritório, você mandou, você fez isso, você fez aquilo, mesmo que você trabalhou numa fábrica. Agora, ficar em casa, e eu tenho percebido isso agora. Então, vamos dizer assim, é um crime, Caleb, você desqualificar alguém porque é dona de casa. Não, trabalha-se Concordo. muito, muito. Concordo. Minha esposa de executiva, de gerente na fábrica, depois, né, que a gente mudou aqui para Atibaia, agora ela cuida da casa, das crianças, então ela trabalha muito mais do que antes. Assim, em horas, em esforço físico, mental, emocional, Uhum. né? E muitas vezes até eu não reconheço o suficiente disso, né? Então, porque dá a impressão de que eu estou cuidando mais da parte financeira e é um pouco do que você falou, né? A gente é um time, né? Sem ela, Exato. o sistema não roda. Não roda. Eu cuido de um pedaço, eu cuido talvez da entrada dos recursos, mas ela ajuda na administração dos recursos. Porque aqui Sim, acho que é um ponto legal, né? Não é quanto que você ganha que define sua qualidade de vida, né? exatamente. Concordo com você. É o quanto eu gasto. Uhum, Né? Porque pode, de repente eu posso ganhar bem, muito bem, mas a minha esposa ou o meu parceiro, a minha parceira pode gastar muito bem, né? Então uhum, aí é por isso que eu falo, quando se é um time, né? Se é uma equipe, os dois estão, não, nós queremos isso para nossa família, muda tudo. Porque eu gasto 20, mas a minha esposa gasta 25. Eu ganho 20, ela gasta 25, né? Aí eu ganho 10, ela ganha 10 e nós gastamos 30. Não tem como funcionar. Em algum momento, daqui a pouco, vai ter problema, vai entrar em dívida, vão entrar em dívida, porque estão gastando além, né? sim, Então, o importante não é só ganhar, né? O uhum, quanto ganho. O importante é quanto gastamos e como gastamos, né? sim. Né, tem muita gente que às vezes quer aprender investimento, mas uma das primeiras lições, antes de investir, você tem que saber guardar. Porque se Exatamente, você muito não bem. guarda, não adianta você falar, eu sei, olha, esse investimento é ótimo. Cara, se você não tem dinheiro para investir, não adiantou nada. Você vai ter um montão de teoria, né? E muita coisa a gente tem que aprender na raça, querendo ou não querendo, né? Aprender Sem dúvida. até o seu apetite de risco. Porque você pode ir lá e falar, vou investir, vai ser bom, mas será que você leva jeito? Tem a ver com você isso aí? Se não tiver nada a Exato. ver, você vai entrar numa furada. E depois você vai perder dinheiro, ainda vai ficar com raiva, né? Então, assim, Sem dúvida. tem toda uma linha, né, em cima disso. E essa parceria eu acho que é fundamental, né? Não adianta você, se cada vez mais, para você poder bancar o seu padrão de vida, você tiver que ganhar mais, você na verdade só está se enforcando, né? Só está mudando. Só, a forquinha está de ouro, está cada vez mais cara, É, né? exato. Uma expressão, né, que eu já ouvi achei interessante era o seguinte, né? O problema não é comprar a Ferrari, é manter a Ferrari. E Manter a Ferrari. É, traz para o seu mundo, não precisa ser Ferrari, mas assim, o problema não é comprar o carro, é manter o carro. exato. Porque depois tem pneu, tem seguro, que não é barato, né? E o combustível que você tem que colocar. Então, às vezes a pessoa, vou comprar um carro, arrumei um carro, 50 mil, vou comprar um carro. Ok, mas e depois? Tem como pagar e a prestação, se tiver prestação, né? Então, por isso é que precisa ser discutido e não simplesmente chegar lá e comprar. Eu vou fazer um financiamento em 36, em 48 vezes. Legal, eu não estou condenando quem faz. Eu já fiz. Então, eu não Uhum. estou aqui julgando se hoje algum das pessoas que estão no... eu quero comprar um carro 48. Ok. Só que você precisa fazer o mínimo assim, de cálculo do que pode acontecer daqui 2 anos. Né? Uhum. Então, o que eu aprendi, eu e a Carmen? Aprendemos sem ninguém assinar, tivemos que aprender. Ok, vamos comprar um carro para pagar em 36 parcelas. Os dois trabalhavam, os dois ganhavam. Daqui 1 ano, o salário que era o meu maior não tinha mais. Eu perdi o trabalho. Uhum. Ok. Aí, a prestação que ela era 5% do nosso orçamento, passou a ser 20% do Uau. orçamento. E Uhum. aí? Como é que eu continuo pagando o carro?
E é por isso que as pessoas... Porque você faz algo, Caleb, com um tempo muito longo para pagar, mas você tem que entender o seguinte, se um dos dois perder o trabalho, a prestação é X, o que isso vai refletir na nossa economia? Sim, Né? sim. E coisas que muitas vezes as pessoas não param nisso, para pensar dessa maneira. Uhum. Eu já fiquei doente, né? Já tive câncer, já tive até infarto. Então imagina, né? Quando eu tive infarto agora em 2018, eu não sou funcionário, já tinha minha própria empresa. Uhum. Uma vez que você não ganha, você não trabalha, você não recebe, né? Então, assim, se você não tem alguma reserva ou alguma coisa, fica muito difícil, né? E essas coisas acontecem. Ninguém marcou assim, né? Só Deus sabia o horário. Mas assim, eu não tinha lá, legal, vou ter um infarto agora, né? E vou ficar de molho agora 2 meses, né? Não se espera. Assim como agora aconteceu também, né? O corona, ninguém esperava, o negócio vem e Exatamente. acontece. E agora, né? E aí? Muitos, infelizmente, estão perdendo os trabalhos, né? Uhum, Outros estão tendo salário reduzido em 50% e 25%, uhum. porque a situação é Sim, complicada. Agora, sim. imagina se a pessoa está pagando uma prestação aí de 2, 3 mil reais e ela ganhava 10 ou ganhava 15. Isso vai impactar em muito, vamos dizer assim, o estilo de vida, né, da pessoa. Sim, E talvez. a questão de guardar, Caleb, de economizar, de ter, você falou aí, me lembrei de um livro que eu li há tempos atrás, e que o autor do livro dizia o seguinte: é, rico, quem é rico? Ok, nós temos no Brasil inúmeras famílias abastadas com muito dinheiro. Mas vamos dizer da classe média, quem é uma pessoa rica, que você pode dizer rica? Não é quem tem uma propriedade, que tem uma casa que vale R$ 1 milhão. É quem tem 100 mil reais, pelo menos, na poupança. Aconteceu algum problema, parou, né, perdeu, veio o coronavírus, você perdeu o trabalho, tal. Não, eu tenho uma reserva que vai me manter por um determinado tempo. Né? Uhum. Eu preciso amanhã fazer algo, uma cirurgia, eu preciso de 30 mil reais. Eu tenho os 30 mil reais. Eu não tenho que correr e emprestar. Então, isso é uma situação em que eu digo para aqueles que estão nos vendo. É importantíssimo se fazer uma poupança, se guardar. Não exageradamente, né? Porque tem aqueles que Sim, você conhece que é louco, obcecado por guardar dinheiro. Aquele, né, que não gasta com nada, não faz nada, não vamos jantar fora, porque eu tenho que guardar dinheiro, né? E aí morre e o dinheiro fica. Não, não é uhum, bem isso. Tem que sim, ser, tem que balancear, né? sim, sim. Por um lado, né, dinheiro ele traz segurança, mas se Sim, você se apoiar só no dinheiro, você não sabe o dia de amanhã se você vai estar vivo ou morto, exato, né? exato, E se você não tiver nem como poder desfrutar daquilo, então você tem o equilíbrio, né, entre uma exato. segurança, mas também não se apoiar simplesmente nisso. Por outro lado, também, né, já que eu não sei o dia de amanhã, eu vou gastar porque, né, vai saber, né? É. Porque daqui a pouco, né, acontece alguma coisa e você vai precisar passar por situações difíceis, como talvez pedir dinheiro, se você não tiver crédito, né? Ou Uhum. até situações que podem até mexer com o seu próprio orgulho, né? Que eu acho que isso às vezes afeta muito mais do que a questão só financeira, né? É meio de Exato. imagem, né? De identidade. Correto. Eu fico pensando, às vezes, na minha trajetória de finanças, até que Uhum, nós conseguimos um equilíbrio financeiro, eu e a Carmen, nós passamos por diversas situações. E uma coisa muito legal, em que eu e a Carmen fazíamos com os nossos filhos, Pedro e Laura, nunca escondemos dos nossos filhos a nossa situação financeira. ah, Né? legal. Então, assim, mesmo quando a gente tinha condição, a gente, na época que o Pedro era pequeno, a Laura era pequena, a gente não comprava tênis de marcas. Isso aqui é uma dica para você que tem filhos pequenos. A pessoa vai lá, compra. O Pedro Augusto, eu lembro que ele tinha 8 anos, 9 anos. Compra um tênis de R$ 500. Daqui 4, 5 meses, o tênis não serve, porque está numa fase de crescimento. Então, compra-se muita roupa de marca, gasta muito dinheiro e daqui a pouco aquilo vai faltar. Então, nós ensinamos os nossos filhos a entender isso. Até que ponto você pode gastar, até onde você pode ir, né? Por quê? Quando nós estávamos numa situação melhor financeiramente, a gente subiu o padrão. Isso é natural, é normal. Geralmente, você ganha mais, a esposa ganha mais, vocês vão... o
padrão vai subindo, vai melhorando, né? Porém, quando nas 2 vezes que eu perdi a empresa, que eu passei para a situação, e a última empresa, a gente chegava, reunia, sentávamos os 4. Eu sou um cara que gosto muito de comer pizza, gosta muito de ir fora, em pizzaria, e tomar um bom vinho, e comer. Papá. Só que quando as vacas magras chegavam, reuníamos e falava para os nossos filhos, agora nós vamos comer pizza, mas é pizza de supermercado, é aquela que custa R$ 4,50, que você tem que comprar 3, porque a borda dela resseca quando você põe ela no forno, então fica desse tamanho, né? Mas isso era uma coisa para eles, era maravilhoso, porque eles sabiam, eles entendiam, a gente não ficava escondendo das crianças o que nós estávamos passando, né? Eu acho que isso é uma dica para os casais, né? Participe os filhos. Isso traz responsabilidades para eles quando eles crescem, né? E eu vejo isso no meu filho hoje, plenamente, na minha filha que mora na Austrália. A questão de, poxa, não posso gastar porque não quero depender do meu pai, não posso ir além, não posso dar um passo maior que a perna, né? Porque, de repente, pode pensar, não, eu vou fazer isso porque qualquer coisa meu pai está ali. Não, eles não pensam assim. Claro que nós estamos aqui. E o maior prazer do pai é poder ajudar um filho. Isso não tem dúvida. Mas aquilo que eles aprenderam quando crianças, quando jovens, meninos, é o que eles trazem para a vida hoje, né? Sim, acho que o que você traz aqui que é legal, a Carmen também, né, compartilhou transparência entre o casal e os filhos, no final é a família, né? Esse Exato. time não é só o casal, esse time inclui os filhos também, né? Sem E algo dúvida. que eu tenho trabalhado com as crianças aqui também é um pouco disso, né? Elas aprenderem a se responsabilizar pelos gastos, entenderem que as coisas têm custo, né? Porque às vezes a Isso. gente esconde, a criança não vai entender, e ela vai achar mesmo, né? Daquela mesma forma que acha que a cenoura ela já vem na bandejinha e que as coisas aparecem no Sem dúvida. supermercado. Assim, se ela acha que o dinheiro, né, é um cartão de crédito, não que há trabalho, então a gente diz, papai está trabalhando, agora por isso tem cliente, é importante a gente cuidar bem dos clientes, né? Assim, que tem todo esse ciclo, né? Até porque assim a gente pode tratar melhor aqueles que nos servem, né? Sim. Porque todo mundo aqui, ninguém consegue ser autossuficiente. Todo mundo depende de alguém. Se você está comprando verdura, alguém plantou. Se você está, né, cortou o cabelo, no meu caso eu corto sozinho, mas alguém produziu a máquina para eu Meu cortar. também. Já comprou uma máquina, economizei. Economizei. Depois que eu Economia. casei, isso aqui foi um dos melhores investimentos. O negócio. É. Ai, ai, né? Legal, e o que mais, né? Agora você falou, né, de transparência, então, com a família. O que mais você vê em relação a esses desafios familiares e dinheiro, hein? Olha, hoje o que basicamente assim, há uns 10 anos, eu e a Carmen, nós temos ensinado sobre finanças para os jovens casais, que nós já fizemos aí, acho que mais de 60 casais que casaram e passaram, né, pela gente. Na nossa aula, vamos dizer assim, de finanças, primeira coisa que nós dizemos para o casal, tenha uma planilha. Tem uma planilha. Uma planilha financeira. Mas nós vamos casar e ele ganha. Não, você precisa. Aí, quando você começa a fazer a planilha financeira com o casal, aquele jovem casal, ele 23 anos, 22, 24, ela de 20, 21, né? Aí você fala assim, bom, tem apartamento? Já compraram apartamento? Não, é aluguel. Ok. Então, vamos fazer essa planilha. Aí falava o salário dele, falava o salário dela, aí você começava a listar apartamento, carro, festa, luz, água, compra do mercado. Aí eu tive casais assim que, gente, mas o que eu vou gastar dá mais do que nós ganhamos. Foi então. Uau! Vocês estão entendendo? Vocês estão indo para um casamento, né? E os gastos representam exatamente o que vocês estão ganhando. Alguma coisa não está funcionando. Não estou dizendo que não devam casar, né? E a outra coisa que eu falo com relação à questão da planilha, Caleb, faça a planilha, porque querem fazer uma festa, e eu presenciei isso inúmeras vezes, né? Que você vê que poderia ser uma festa simples, né? Mas hoje tem um marketing tão grande com essa questão de festa de casamento, e são tantas empresas fazendo festa, e aí a pessoa começa a fazer uma festa. Aí a festa que era para ser R$ 5 mil,
Quando o casal para, já está em 30 mil reais. Já vai um carro aí. Já vai um carro. Aí depois eles casam, querem fazer uma viagem, não sei para onde. E aí eu falei assim, bom, então vamos ver. Vocês vão entrar para um casamento, você ganha X, e olha o comprometimento com a dívida que vocês vão fazer. Quer dizer, até que termine de pagar, continua sendo uma dívida. E se no decorrer do primeiro ano, um de vocês fica desempregado? Uhum. Então é assim, não, nós vamos fazer a festa, nós vamos viajar, nós vamos comprar tudo, nós vamos mobiliar. Mas não fizeram uma planilha financeira antes para avaliar. Tipo assim, eu ganho 10, você ganha 10, nós ganhamos 20. Ok, agora vamos começar a colocar as despesas. Então, isso é uma coisa que eu acho primordial para aqueles que vão casar e para aqueles que estão casados e nunca tiveram uma planilha. Só vê que está indo no vermelho. Chega no final do mês, está no vermelho, está no vermelho. Espera aí, alguma coisa não está funcionando, né? Então, vamos fazer uma planilha para sair do vermelho, né? Porque eu conheço inúmeras pessoas, amigos, que, enquanto solteiros, não tinham dinheiro para nada, só para gastar. Depois que casaram, fizeram e montaram uma equipe e entenderam o que era o casamento, começa a se dar bem. Começa a crescer, porque guardam, existe uma responsabilidade maior, compra-se um carro melhor, né? Então, isso tudo funciona com a planilha. Isso, para mim, é primordial. Sim, sim. Aqui, né, no final, quando a gente está falando então de finanças em casamento, né, é um projeto e para ter discussões precisa entender um pouquinho dos números. Não estamos falando aqui que você vai virar o mago da contabilidade, nem nada tão complexo, mas assim, você tem que conseguir entender um pouco dos números de casa. Você tem que saber se às vezes você não está pagando para trabalhar, se aquilo que você achava que era um investimento, na verdade é só despesa para você, porque está mais consumindo do que te trazendo, né? Exatamente. Ou aquele cafezinho, né? Até era uma brincadeira boba, né? Mas você pensa assim, se eu tomasse um cafezinho cada dia, né? R$ 3, aí, puxa, no final do mês, dá uns 60 no ano, opa, talvez você podia já gastar com outra coisa, né? Não estou falando para economizar só isso, mas você ter noção, no mínimo ter noção. Porque às vezes o que acontece com o dinheiro é que ele vai vazando aqui. Exatamente. E você não viu, gastou. Se você não tem assim, uma forma, uma maneira de ver o dinheiro, aonde você tem que colocar e como você vai gastar, porque às vezes a pessoa fala, eu fui pedir comida fora. Segunda-feira, estava cansado. Aí pedi quarta, aí pedi sexta, aí sábado vamos sair para comer. Pô, você vai ver, gastou R$ 1.000 numa semana. Ok, não estou dizendo que quem faz isso está errado, ou seja errado, não, é lícito até. Às vezes tem dia que a gente chega em casa cansado e eu não quero que ela faça comer, vamos pedir uma comida. Legal. Só que eu tenho que ter na minha planilha, né? Olha, nós podemos gastar esse mês R$ 1.000 de jantares fora. Na nossa planilha tem isso. Nós podemos gastar isso. Ok, às vezes gasta menos, às vezes gasta um pouquinho mais, mas na média é aquilo. Então, eu acho que o casal precisa. Isso chama-se acordo, né? Acordo, é um acordo. O casamento, ele precisa ter acordo em todos os níveis, né? Finanças, principalmente. Porque a finança, ela acaba sendo o equilíbrio maior do casamento, né? Nós temos várias situações do que nós ensinamos para os casais, né? Conflitos, expectativas conjugais, relacionamento com os parentes, né? A pessoa casa, casei com ele, é meu, vambora, o meu príncipe encantado. Não. Você pegou o príncipe encantado, mas junto com ele vem um punhado de príncipezinhos, princesas. Não tem cunhado encantado, sogra encantada? Tudo encantado, né? Pode até ser que depois não seja mais encantado, mas no começo vem. Então, eu acho que isso é os acordos que precisam ser feitos, né? E o casal precisa ter maturidade para fazer esses acordos, né? E eu acho assim primordial que nas finanças esse acordo seja feito. Olha uma coisa, se você me permite, eu vou fazer uma colocação de algo muito importante e interessante que acontece na vida dos casados. Ajudar a família. Bom, você casei com a Carmen. Bom, eu tenho 7 irmãos, Caleb. Uau. Tenho mais 5 irmãos e 2 irmãs. Então, via de regra, na nossa casa, da minha família, na formação que eu tive como família, e por todas as necessidades que passamos,
né? Como família, a gente se ajuda. Então, minha família, nós temos o hábito, isso foi cultural dos nossos pais, de ajudar o irmão, a irmã que precisa, ajudar o pai, aquela coisa toda. A Carmen, ela só tem uma irmã, né, a Áurea, e veio de uma família, o meu sogro era muito controlado, então é muito mais fácil de administrar, graças a Deus, o meu cunhado, a minha cunhada nunca precisou, né, assim, de ajuda financeira. E eu não, eu tenho, infelizmente, nós tivemos, os nossos pais ficaram velhinhos, e nós, os filhos que pagavam aluguel, meu pai aposentou, porque a aposentadoria dele era muito pequena e tal. Mas aí tem os irmãos, né? Então, aquela coisa assim, eu, hoje ainda, eu desembolso um valor X para ajudar a minha família na situação. E a gente sempre tratou dessa forma. Os que ganham mais, ajudam mais. Os que ganham menos, ajudam menos. E aqueles que ganham pouco, que não dá, ninguém é obrigado. Não dá. Eu não posso ajudar, não pode ajudar. Então, no começo do nosso casamento, isso para a Carmen, não que a Carmen fosse uma pessoa egoísta, ruim, não, avarenta, não. Culturalmente, para ela, cada um tem que se virar. Ela pensava assim, não tem. E no decorrer do nosso casamento, muitas vezes, das empresas que eu tive, o meu sogro foi a pessoa que mais me emprestou dinheiro. Depois dele, teve o meu irmão mais velho, né, o Erco, que sempre me emprestou dinheiro. E não era pouco dinheiro até não, né? Hoje, se tratando de hoje, do dinheiro de hoje, mas tipo assim, 50 mil, 100 mil reais. A gente pagava, sempre pagamos. Isso é uma coisa primordial, honrar aquilo. Mesmo com o meu sogro, sempre honramos com ele, pagava. Pagava por mês, ele não tinha problema. Mas ajudar a família, aí o outro ajudar. Eu falo assim, eu sempre digo uma coisa, emprestar, doar, né, é um privilégio muito maior do que ter que pedir. Só quem pediu emprestado sabe a dor que é você pedir um dinheiro emprestado, né? Então, hoje, eu nunca escondi da minha esposa. A gente brigava muito no começo, porque eu sempre fui honesto com ela. Isso fala de verdade, ser verdadeiro, ser transparente. Olha, eu estou doando R$ 1.000 para minha família, porque meu irmão está na situação assim, 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 ou a situação assim, ok, né? Hoje a minha mãe mora com a minha irmã, então a gente ajuda, tá. A minha esposa, hoje, ela vê isso com gratidão, porque nós fomos ajudados também. Então, hoje não tem problema. O que eu acho difícil é quando, às vezes, o marido ou a esposa esconde. E aí, depois, isso é descoberto. Isso traz um trauma para o casamento. Isso, às vezes, traz divórcio para o casamento. Porque o outro se sente lesado. Ok, vai ter uma discussão no início, quando você começa a ajudar alguém da família, porque tudo tem... por isso que eu falo, o acordo no casamento e o acordo sobre economia, sobre finanças do casamento, Caleb, é muito importante. Porque se você sente e explica, não quer dizer que às vezes aquilo é para o resto da vida. Às vezes é um empréstimo que ele vai voltar daqui a pouco. Às vezes é uma doação que não vai voltar. Então, é sentar e dizer, olha, Deus tem nos abençoado, nós temos tido bastante, e eu preciso ajudar meu irmão. Ok, mas quando você coloca isso para o parceiro, para a parceira, fica melhor. A pessoa, no começo, ela pode se incomodar um pouquinho, mas daqui a pouco ela vai ver que o quanto mais ela está dando aqui, mais está entrando aqui. E é isso que aconteceu comigo. Então, isso é um outro ponto de um acordo muito bom e que precisa ser feito em um casal, em um time, em uma família que cuida das finanças. Legal. E isso, né, como você falou, você já pode trabalhar até antes de casar, né? Se você já está noivando, você já está pensando nisso, já começa a encarar as finanças junto, porque não precisa esconder. Opa, agora que casamos, agora vamos abrir as contas, né? Como se fosse uma coisa mágica e falar, opa, agora que casamos de verdade, agora você vai poder ver os números. Até lá, sei lá, né? Vai que não dá, né? Exatamente. Eu acho que eu disse naquela outra live que nós fizemos a semana passada com o Pedro, Caleb, os jovens casais, né, não se preparam para o casamento. E eu fiz a minha pós-graduação, o meu TCC foi sobre divórcio no Brasil, né? Eu me interesso por isso. Eu falo para casais, eu queria saber o motivo, qual é o motivo primordial que leva os casamentos à falência, ao fracasso. E finanças vieram no top, né? Finanças está em segundo lugar.
só perde para a vida sexual, traição, né? Depois já é finanças. Então, você vê que é um assunto que pega muito. Então, eu fui fazer isso para entender, né, o porquê que acontece. Porque exatamente o jovem casal, o menino, ele vai para a faculdade, ele se prepara para ir para a faculdade, faz cursinho para entrar, quer ser médico, faz 2, 3, 4 anos de cursinho para ser médico, ele se prepara para aquilo. Ah, preciso falar inglês, eu vou para a aula de inglês, vou para a escola de inglês, vou gastar dinheiro para fazer inglês, eu preciso falar um outro idioma. Então, para tudo, o jovem se prepara. Ele só não se prepara para casar. Ah, botou aliança no dedo, estamos lá, a gente se ama, né? Eu faço a pergunta que eu e a Carmen faz para um jovem casal, quando a gente vai fazer a primeira rodada de orientação. Por que vocês querem casar? A resposta você já sabe, todo mundo que está aí já sabe. Ah, porque a gente se ama. É, só isso. Então, tem uns que param por aí. Tem outros que são mais, né? Não, olha, pode isso, aquilo outro. Já coloca alguma coisa a mais. Mas quando o casal só fala assim, é porque a gente se ama, rapaz, dá trabalho. Até você mostrar para ele que, né, daqui a 3 anos, 4 anos, fala, o amor acabou. Ah, porque a gente não, né? Incompatibilidade, né, ele é muito diferente de mim. Quer dizer, não viu nada disso antes. A gente só se amava. Que, na verdade, é aquela paixão aguda, né? A paixão acabou, não tem dinheiro, não dá para sair, não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo. Ah, vamos acabar com o casamento, né? Então, é o que eu digo. Preparar para um casamento, duas coisas não, mas várias coisas precisam ser discutidas. Mas um casal que precisa de um mínimo de maturidade, ele precisa discutir isso. Né? Sim. A vida sexual, como é que vai ser? Como é que vai ser nosso relacionamento sexual? Porque às vezes nós estamos falando de finanças, mas é só para dar a pessoa vai para o casamento achando que conhece tudo de vida sexual, conhece tudo de vida financeira. Você conhece, porque você fez uma formação em finanças. Conhece muito mais do que eu. Eu tive que aprender perdendo. Muitas vezes perdi empresa, porque administrei mal. Eu não fiz, vamos dizer, o dever de casa. Então, hoje eu ensino, eu e a Carmen, ensinamos para os casais. Querido, finanças, vocês precisam colocar no papel. Planilhar, tudo. É assim que funciona. É o que nós vamos fazer. Ok. Nós queremos fazer isso, nosso objetivo a curto prazo é isso, a médio prazo é isso, e a longo prazo é comprar uma casa na praia. Ótimo. Então vamos botar isso na planilha, né? Uhum. E aqui eu acho que para a gente, né, até amarrando um pouco com o que a gente vai fazer no workshop para casais, é o Sim. seguinte, não vai ser um curso de finanças para casais, longe disso, a gente vai tentar entender como cada um funciona para a gente poder dividir melhor essas responsabilidades em time, para saber quem é forte no quê, quem tem mais talento para fazer o quê. Porque quando você pensa, então, legal, nós somos um time, como é que a Flávia, minha esposa, ela pode contribuir melhor, como é que eu posso contribuir melhor para que o nosso time ganhe, para que a gente possa construir, atingir nossos sonhos, para que possamos fazer as viagens que gostaríamos de fazer, para poder comprar as coisas que a gente gostaria de comprar, para as crianças poderem ter a educação que a gente gostaria que elas tenham, né? E que isso possa ser construído juntos, para a gente Excelente. buscar que os dois deem certo, né? Que ela dê Sim. certo no que ela faça, eu também, porque senão vai ser um pouco daquilo. Eu estou fazendo o meu e você, e assim, isso não leva a lugar nenhum, porque a gente vai gastar mais energia tentando discutir e brigar do que tentar fazer a coisa dar certo. Essa colocação sua é muito pertinente, porque às vezes a gente fala para o casal assim, quem é mais gastão? Ah, fulano. Ok. Quem que vai cuidar da planilha? Aquele que não é mais gastão. Só que aí a gente orienta. Não é porque você não gasta exacerbadamente que você também vai ser aquele avarento que não gasta mais com nada e segura tudo. Não. É o acordo. Tudo nós temos um acordo. Mas eu lembro que, numa época, quando nós colocamos a planilha na nossa vida de casado, eu e a Carmen, depois de sofrer muito, que nós entendemos que precisávamos ter. A Carmen cuidava da planilha. E assim, eu confiava plenamente nela. A nossa vida era tão assim que chegava no final do mês e eu falava, meu salário está aí, está na conta. Ela pagava tudo, ela lançava, e ela dizia, nós temos tanto de dinheiro, vai dar para fazer isso, dá para comprar aquilo, tá. Então, isso foi muito legal. E isso, até assim, dinheiro para eu botar na carteira, cara, ela que me dava. Ela Legal. falava, tirei o dinheiro, você está sem dinheiro? Estou sem dinheiro. Ela me dava um dinheiro para eu andar com o dinheiro.
Às vezes as pessoas falam, pô, mas é um desmérito, você ganhava mais e você não... Gente, não é desmérito. O mérito é dela que está cuidando da planilha, o dinheiro está sobrando, nós estamos guardando um dinheirinho, nós queremos comprar o carro daqui a um ano, queremos trocar de carro, ela está guardando, tal, tal, tal. Mas isso não impedia, de vez em quando, a gente fazer uma extravagância. Eu digo aqui para os casais que estão nos vindo, ou para aqueles que vão casar, gente, isso faz parte. Ah, vamos dar uma extrapoladinha? Vamos fazer um negócio diferente? Quer dizer, vamos sair da linha, sim, de comum acordo. Nós precisamos disso. Ótimo, pode fazer. Passou muito tempo ela administrando, até quando ela falou assim, eu estou cansada da planilha. Você não quer continuar agora com a planilha? Hoje quem administra a planilha sou eu, né? Então lanço, né? E ela vai acompanhando. Olha, tá assim, gastamos isso, gastamos aqui, tá X, tal, tal, tal. Eu pedi o trabalho agora, né? No começo aí do Covid-19, a minha empresa parou a operação no Brasil. Não tinha a ver com o coronavírus. E bom, acabou. Então, automaticamente eu já fui na planilha, falei, olha, agora eu tenho a minha aposentadoria e o teu salário, e é isso aqui. Nós vamos ter que trabalhar com isso. Muda. Ela sabe que agora mudou e eu sei que mudou. Então, nós não podemos mais nos dar ao luxo de fazer o que nós fazíamos até o mês passado. Né? Porque aí eu tinha um X para gastar. A gente podia fazer uma extravagância a mais, né? Agora não. Então, isso que eu falo que é o importante dessa parceria e dessa equipe, trabalhar como equipe. Um querendo ajudar o outro para que a família avance, né? Legal. Né? E aí, quando você entende, então, seus talentos e pontos fortes, fica mais fácil de você ter essas conversas. Porque aí não Sim. fica, eu acho, é tal. Ó, você funciona assim, eu funciono assado, você prefere isso, então naturalmente já percebe, então por que não? E acho que você trouxe um ponto importante. Se não tiver então uma confiança plena, se você não puder delegar de verdade, falar, olha, você cuida e o que você falar, eu respeito. A gente, claro, pode discutir, etc., mas aquilo que é teu, porque você faz melhor, né, o seu papel e eu faço o meu, aí a gente pode dividir as tarefas e ficar mais tranquilo, né, para poder fazer as coisas. Um pouquinho, fiquei uns segundos aqui fora. Perdão, eu não perdi a última fala tua. Ah, tá. Então, eu só trouxe aqui, né, um pouco dessa questão de que como é importante a gente ter confiança um no outro, né? Não dá Sem para dúvida. confiar desconfiando do cônjuge, porque, puxa, tá morando com você, né? A pessoa que você tinha É, que ter menos desconfiança no mundo é a pessoa que tá exatamente. dormindo com você do lado, né? Então, assim, se você não puder, então, ter confiança até nas finanças, Sem né? dúvida, Como é que você sem vai poder dúvida. viver, né? Aí você não consegue ter um relacionamento, vamos dizer assim, decente, né? Fica aquela coisa truncada em que, eu vou ao shopping, aí o outro vai gastar tal. Aí quando volta com a sacola, né? Eu conheço, eu já tive confidências. Aí eu trago na sacola, eu trago uma e o resto eu trago escondido, deixo no carro, só põe no guarda. Não pode. É muito, sabe assim, esconder, né? Então é assim, eu confio e a outra pessoa precisa entender que o outro confia. Então não posso quebrar essa confiança, né? Eu Uhum. acho muito desagradável. Eu acho que tem situações que nós podemos fazer, inclusive, Caleb, Hum, para evitar situações no casamento, conflitos, brigas, né, no uhum, casamento. Eu acho que uma das coisas é ter contas separadas. Eu não ah, julgo quem tem conta separada. Não, eu acho que cada um é cada um. Mas é uma dica. Né? Se eu tenho uma conta conjunta com a minha esposa Carmen, o meu salário dela está ali, eu não tenho que esconder. Né? Eu lembro que muito antes do nosso casamento, nos primeiros 10 anos, então eu estou dizendo isso aqui porque aconteceu comigo, eu posso falar, minha esposa, meus filhos, nunca. Eu escondia o quanto eu ganhava. Escondia porque eu queria gastar com outras coisas. Então, eu escondia talão de cheque dela. Eu tinha um talão de cheque que eu usava separado do que o talão de cheque. Porque, às vezes, mulher gosta de pegar o canhotinho do cheque. Né? Naquela época, se usava muito cheque. Pouco cartão. Agora, não. A gente só usa cartão. Eu estou dizendo isso há 25 anos atrás. Então, a gente usava isso, fazia escondido. Ela também comprava as coisas dela escondidas, porque ela tinha a conta dela. Você entendeu? Poxa, isso não é uma parceria, isso não é um time, não é uma equipe. Ela gastava quanto que escondia. Então, eu ganhava 10 e falava, não, eu ganhei 7. Sabe assim?
o casal não sabe o que o outro ganha. Então, eu acho que isso, como diz aquele ditado, tudo que é dividido não é somado, né? Então, eu penso sempre que dividiu, não vai dar certo. Se o Boa. casal, né, se uniu, não dividiu, se uniu, né? Então, somou. 50 daqui com 50 dali. Na realidade, eu sempre digo que não é 50, porque ninguém é 50%. Ah, minha metade, 50%. Não. É 100% daqui com 100% daqui. Ah, olha só Né? que legal. Os dois. Cada um tem 100% de potencialidade. E aí, então, eu falo assim, se nós somamos, vai dar 200%. Então, vamos fazer esse 200% virar 10 vezes, 100 vezes mais. Né? Bonito isso. Isso é uma coisa Sim. interessante. Conta. Sim. Transparência. E, Isso fala de transparência. Né? sim. E no final a gente volta para isso, né? Você poder ter confiança a tal ponto de que você fique livre para poder fazer o seu melhor, o outro fazer o seu melhor, e aí ambos como time poderem depois comemorar as vitórias, né? E ter essas negociações, né? Ou esses acordos para depois poder ir juntos e falar, poxa, a gente guardou, por que não agora poder usar assim, ou fazer, né? Até Sim, colher os frutos disso, né? Porque exato. senão parece que é só uma luta, né? É uma luta infindável. Trabalhou a vida inteira e não aproveita, né? E eu ainda falo para a Carmen, a gente conversa muito sobre isso. Agora que a gente está chegando na idade dos 42, Muito bom. a gente precisa viajar mais, aproveitar mais, né? Eu estou com 60, ela vai fazer 54 depois de amanhã. Olha aí que coisa linda. E eu falei assim, a gente precisa viajar mais. Eu tenho algum sonho de conhecer alguma... Eu já, graças a Deus, já conheci muita coisa na Europa, mas eu tenho vontade de ir para a Itália, né? Tenho vontade de ir para Portugal. E então são assim viagens que está aí no nosso cronograma e eu acredito que muito logo a gente vai poder fazer, né? Ela tem algumas outras que ela também quer muito ir. Então eu acho isso, a gente tem que trabalhar e também tem a hora da gente, vamos fazer as regalias com aquilo que nós economizamos, que nós guardamos e passear, né? E poder fazer uma viagem, né? Eu acredito que isso é o que é o fundamento do casamento, né? Porque alguns trabalham demais, outros trabalham de menos, né? Uns gastam demais, outros gastam de menos. Então, nada disso é bom para o casamento, né? Que bom, né? E eu acho que aqui, né, então a gente conseguiu cobrir nessa conversa, desde o começo até o fim, das dificuldades, das facilidades, da forma diferente como a gente chega para o casamento, vindo de realidades diferentes, de culturas diferentes, mas no fundo tudo tem que convergir para um projeto em conjunto, né? Um Sim. projeto em conjunto que tem respeito, que tem confiança, que tem Correto. planilhar, que tem transparência e que no fundo não tem fórmula única para fazer, porque você tem que conseguir achar como fazer isso melhor com o seu parceiro ou com sua parceira. Isso. Né? Quando a gente for trabalhar então no curso, é muito olhar isso. Não é que você tem a fórmula mágica, tem que ser desse jeito. A planilha que funciona para um não necessariamente a mesma planilha que funciona para o outro. A forma de controle, até quem gasta mais, às vezes você tem que deixar um pouco mais solto, porque a pessoa, senão ela se sente presa. Tem gente que precisa um pouco mais de espaço. Né? Sim. Então, assim, isso são coisas que no final mudam de casal para casal, porque são duas pessoas completamente diferentes. Você pode ter muita coisa em comum, mas assim, não se espera que, ó, vai sair do zero igualzinho. Não vai. Não vai. Não vai. Concordo. Né? E aí vai ser necessário, então, por exemplo, alguns acordos que eu posso ter com minha esposa, se for olhar outros casais próximos da gente, eles não vão fazer os mesmos acordos. Exato. Muito bem colocado. São diferentes. Maneiras de pensar diferentes. O que viveram na infância com relação a dinheiro, os pais. Isso carregam, né? Trazem. Eu sei porque eu trouxe da minha infância, né? A vida de necessidade. Porque às vezes tem pessoas que passaram necessidade, Caleb, na infância, e depois chega para o casamento e gruda, não quer gastar porque tem medo, porque passou lá na infância. Outros, né, gastam muito. Eu fui um desses. Eu acho que eu passei tanta coisa, tanta necessidade, que quando eu vi que eu ganhava bem, eu torrava mesmo. Não, vou ganhar, vou. E queria comprar carro e tal. Quer dizer, nem lá e nem cá, como diz o ditado, né? A gente tem que ter um equilíbrio, né? Então é assim, procure ajuda,
né? Tem cursos hoje aí de várias maneiras para que a pessoa possa procurar uma pessoa mais experiente. Às vezes gasta-se dinheiro com tantas coisas, né? E às vezes um curso aí com 5 encontros dá para a pessoa botar, porque tem casais que a gente fala hoje. Vocês têm uma planilha? Caleb, eu me assusto. De cada 10 casais, 1, 2 tem uma planilha. Aí E aí, você esse é um vê assunto tão importante, né? tão importante, né? Que mexe tanto, se você falou, o segundo motivo maior de divórcio é isso, né? Por que que a gente não passa mais tempo tentando entender melhor Exato. como dar certo isso, né? Então, Uhum. eu vejo dessa maneira também. Concordo que o casamento, a finanças afeta muito o casal. Traz muito, não bem trabalhado, né? Quando o Sim, casal chega num acordo e tem a maturidade de sentar e dizer, não, peraí, vamos fazer um planejamento financeiro para a nossa vida, para a nossa família. Muda que tudo. Muda legal, tudo. né? Então, eu queria agradecer aqui vocês todos que participaram aqui da nossa live. Se tiverem alguma última pergunta, fiquem à vontade. Nosso tempo está chegando ao final. Queria lembrá-los, então, que em breve vai começar, né, o Strong edição 10 para casais. As inscrições estão abertas. Vocês podem encontrar aqui, tanto no meu perfil, quanto do Chico, do Pedro, da Carmen, informações sobre esse workshop. São 3 encontros online que faremos. Trabalharemos o perfil de pontos fortes do casal. Então, cada um vai responder um teste que vai revelar seus 5 principais temas de talento. Isso vai ajudar você a entender por que que cada um é diferente, por que que você não é igual a outra pessoa. Vai aprender a apreciar o que outra pessoa tem de especial e o que você também tem de especial. E o que os dois trazem para o time. Aqui, a gente está somando, estamos somando talentos. Então, é 100% de um, 100% do outro e vamos longe. Né? E como é que a gente pode, então, construir o relacionamento a partir de conversas saudáveis em que temas tão importantes quanto o dinheiro, sexualidade, conflitos, necessidades, a gente tem espaço para isso. Né? Então, é um investimento que você vai levar que vai ter frutos não só para o seu relacionamento, mas também para a vida profissional, porque aqui é o balão de ensaio, onde você tem que ter mais confiança, onde você tem que conseguir ter mais segurança é em casa. Né? Exato. Se você estiver fortalecido em casa, você vai poder sair melhor para ir trabalhar, para poder enfrentar as lutas do dia a dia, sabendo que quando você voltar para casa, você vai ter um time que vai estar aí para te suportar, para te ajudar e para comemorar junto também. Aquele motivo que você tem de poder voltar para casa e falar, puxa, valeu a pena estar lutando aqui. Né? Então a gente deixa aqui o convite para vocês conhecerem melhor o treinamento, né? Essa série de workshops que a gente vai fazer. Desenhamos de um jeito para que não seja muito oneroso em relação a tempo, então sejam encontros de até 2 horas, são 3 encontros no total, para você poder fazer do conforto da tua casa, num ambiente seguro em que você possa entender dessas questões e ter conversas relevantes, uma divisão entre algumas atividades online e outras meio que fora de online, né, para você poder conversar em off, ninguém vai ficar ouvindo o que você está falando, o casal poder ter essas conversas, né, e compartilhar um pouco então do que nós temos aqui de experiência, para que você possa, então, apreciar aquilo que você tem de melhor, que seu cônjuge, né, ou seu namorado, ou seu noivo, sua noiva tem de melhor, buscando o quê? Vamos construir, então, essa parceria a longo prazo, né, e que nós possamos aí ser felizes para sempre, né, não como uma promessa, mas realmente como um projeto, né? Vamos trabalhar, vamos construir em cima, né? Legal. Muito bom. Né? Então, eu queria te agradecer aqui, Chico, por compartilhar da tua história, da tua experiência, né? E a gente está aqui também aguardando, né? Porque você vai participar do nosso workshop e vai ser muito bom. Vai ser assim. Obrigado, Caleb. Obrigado pela oportunidade. Digo a todos, né? O melhor investimento que você pode fazer na sua vida é no seu casamento. Então, Amém. faça o investimento, faça o Strong. Você vai aprender. Sempre você aprende. Nós sempre aprendemos alguma coisa quando a gente quer aprender. Né? Então, uma boa noite. Obrigado a todos. Boa Tá. noite. Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau, gente.